Eu sou Paulo Roberto, sou produtor cultural da cidade de Caxias. Estou aqui para falar um pouco sobre o papel da cultura na vida das pessoas. Para isso, eu vou conversar com o artista plástico e escultor Oséias Casanova, que seus trabalhos são reconhecidamente ligados à questão da identidade e da subjetividade dos povos afrodescendentes. Destacando nesse momento uma das suas principais exposições, que é a Perspectives. Tudo bem, Casanova? Tudo bem, Paulo. Prazer ter você aqui. Eu sou Oséias Casanova, trabalho com arte já há 20 e alguns anos, né? E eu tenho um prazer imenso de trabalhar com esse segmento étnico, né? Porque também é o que me define como artista. O meu estilo, eu considero o meu estilo como pop, né, mas com um pé muito forte no clássico, porque eu acho que o clássico é o que faz nascer toda a minha ideia, toda a minha inspiração. E sim, vamos trocar esse papo aqui, né, Paulo? Sim, vai ser muito interessante. Então, só para entender um pouquinho melhor, você podia falar um pouquinho mais sobre essa questão do pop com o pé no clássico? Olha, o que acontece? Hoje nós temos aí diversos formatos de arte, né? Nós temos diversas formas de se produzir arte, né? Desde o audiovisual, você tem aí as instalações, e eu preferi trabalhar com a arte, com todos os elementos que você pode conseguir hoje na nossa idade contemporânea, no nosso momento aqui. Que era mais tecnológica. Onde você consegue tintas boas, que antigamente os caras tinham que ficar moendo tinta lá naquele material mineral com óleo, e para poder fazer tinta. Não, hoje você tem todos os recursos, tem todo acesso a essas tintas, a materiais, pincéis, puro, que te facilita bastante. Mas existe uma perda muito grande do clássico, né? O cara que trabalha com escultura, que trabalha com escultura realista, que trabalha com a produção É por conta disso que você faz menção sempre que você é um artista plástico e escultor? Sim, porque a escultura em si, ela funciona para mim, é a minha primeira arte. Eu primeiro nasci como escultor, né? A escultura ela veio primeiro. E o desenho veio no segundo segmento e depois veio a pintura, acabou se complementando tudo. Então eu não tenho como hoje falar que eu sou artista plástico. Eu não entendo muito bem o que seria ser um artista plástico se eu isolo essa parte tão importante que é a escultura para mim. Na realidade que é a sua essência, né? É o meu gancho, é o que me ancora, né, a arte. Inclusive você tem trabalhos expressivos também nessa parte tudo bem que hoje a gente vai falar sobre a Perspectives, uma exposição de quadros, de obras de arte, mas você também tem outras obras na parte da arquitetura que são clássicas, né? Mas aí a gente, mais à frente, a gente volta aí nessa questão aí para você falar um pouquinho mais dessas suas obras, e eu vou aproveitar para falar da Perspectives, que tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo, né? Essa questão do ativismo negro mundo afora. E fala um pouquinho aí da Perspectives, em que ela consiste, como foi que ela foi pensada, conceituada, materializada. A Perspectives, na verdade, ela não posso dizer que ela consiste, que foi uma ideia minha, ou que ela foi idealizada. Na verdade, a Perspectives ela foi vivida. Não, o que acontece? Nós, dentro da sociedade, do ambiente que nós vivemos, onde na periferia a quantidade de negros é bem maior, tem cor, a periferia tem uma cor. Sim. Né? E justamente com a cor tem a exclusão e tem as problemáticas. Né? E dentro de uma sala de aula, eu trabalho muito tempo na educação, você esbarra constantemente com problemas relacionados à etnia, a preconceito, racismo, exclusão, né? Injustiça social. E os alunos com quem a gente trabalha, eles são vítimas diretas, são
que é chamado desse racismo estrutural. Exatamente. Que estão lá embutidos nos currículos das escolas. Né? Na verdade, eles não fazem nem parte, eles são componentes do racismo estrutural, porque em um determinado momento eles recebem, automaticamente reproduzem. Então eles, na verdade, eles são uma extensão do racismo estrutural. Né? E aí quando você pega esses alunos com tantos problemas, aí você fica perdido. Como tu vai resolver isso? Como é que você vai ajudar o cara a entender isso? Né? Porque o cara tem preconceito com ele mesmo. A sociedade... Não se aceita, né? Não se aceita porque a sociedade não aceita. Ele quer ser aceito pela sociedade, mas a sociedade só se direciona a um padrão específico que exclui o cara. Mas o que acontece? Isso tudo por falta de conhecimento. Sim. Por exemplo, hoje nós sentamos na sala de aula, nós aprendemos matemática, trigonometria, geografia, astronomia, diversas formas de ciência, e tudo isso, se você for analisar, nasceu lá no Egito, na África. Que poucas pessoas, né, conseguem fazer esse link, né, do Egito com a África. Por exemplo, os grandes pensadores gregos, eles aprenderam a pensar, aprenderam a produzir suas ideias, eles aprenderam com os egípcios, que eles iam para a escola do Egito para aprender, né? Tanto que a teoria do quadrado retângulo lá, né, foi aprendido perante uma pirâmide. Quem foi que ensinou isso? Né? A pirâmide era onde? Então, assim, e você tem muita... Eu não vou entrar nesse assunto desse jeito, mas a perspectiva ela nasceu como um pedido de socorro. Porque em alguns momentos eu encontrei alunos tratando outros alunos com comportamento racista, chamando de macaco, isso, daquilo, aquilo outro, seu negro, e eu fui fazer uma dinâmica dentro da sala de aula, eu chamei vários alunos e falei, cada um vai desenhar o seu colega. E aí, coincidentemente, uma menina parou de frente com outro menino negro, gordinho, e a menina pegou e se rejeitou a desenhar esse menino. E eu falei, poxa, mas por que você não quer desenhar ele? Não, porque ele é muito feio. O menino era até bonito, mas o menino era gordinho e era negro. Mas por que você não quer desenhar? Ser gordo e negro é uma característica de feio, né? Para a nossa sociedade. Exatamente. E ela não abria, ela não falava por que ela se recusava. Eu sabia, mas ela não queria dizer por quê. E aí aquilo me doeu muito, né? E aí eu pedi para ela olhar para mim, aí eu falei com ela, eu sou seu professor, não sou ela, você aprende comigo, não aprende? Aí, sim, você observou que eu também sou negro? Né? Mas isso não é problema não. Sentei e dei uma palestra dentro da sala de aula sobre a história, sobre os primeiros fósseis, né, que foram encontrados na África, sobre a diáspora africana, sobre a cata, né? E fomos falando sobre diversas coisas e eles levaram um susto. Possivelmente, se tivesse havido o Jardim do Éden, teria sido na África. E também Adão e Eva seriam negros. Eles levaram um susto, né? Como assim? Né? E aí, a partir disso, na semana seguinte, nós fizemos um grafite. Eu pintei diversos elementos negros e umas negras. E essa menina que praticava racismo com outro menino, que não se aceitava, no momento que ela viu aquela pintura negra, daquela negra bonita, estilo negra ali, ela olhou assim e falou assim, eu sou aquela dali. Se identificou, né? Se identificou. Aquilo me deu assim um susto. Eu falei, nossa, só falta isso. Só falta um espaço para conversar, só falta um espaço para... Ou seja, você tinha que criar um espelho real, né? Exatamente. Você tinha que trazer o reconhecimento. A pessoa tinha que se identificar com a obra. Se você observar, hoje nós temos aí as obras renascentistas, são todas com um aspecto e com a identidade europeia. Com a estética. Né? Estética totalmente europeia, né? Como que o cara vai... Porque quando a gente fala de estética, estetos vem de sentir, né? Estetos vem de sentir. Como que você vai falar de estética, a estetos em grego, dentro de um museu? Você vai levar as crianças... O que a criança vai sentir num museu onde só tem brancos? Onde é que está? Que tipo de estetos? Ou seja, a subjetividade dessa criança vai embora. Ela não consegue externar. Não, ela vai sentir, mas vai sentir o quê? Porque mas o que ela vai externar? O que ela vai externar? O que vai ser o estetos, né? O que vai ser essa estética dentro do espaço? Então a gente tem que procurar promover uma estética onde as pessoas, onde o elemento cidadão brasileiro, que é mais de quase 60% o negro da população brasileira, que ele tenha... que ele tenha identidade e ele consiga se ver dentro da arte e com isso ele consiga discutir os valores da sua origem.
Que é no caso aí, você tem aqui Solano Trindade, você tem Pastinha, eu tenho outros, dentro da perspectiva, são hoje 18 personagens importantes, né? Todos negros. Todos negros, que foram importantíssimos na construção do Brasil e do mundo, e que quando você expõe, os professores que forem acompanhar essas crianças, eles vão ter um aporte extramuro da escola para poder discutir sobre essa história. Ou seja, a sua exposição, ela cresce, aliás, ela surge, vamos dizer assim, no teu imaginário por conta de uma necessidade interna da escola, que na realidade estava reverberando uma questão externa, que é muito maior. E aí você leva essa exposição para fora dos muros das escolas. Exato. Porque muitos teóricos aí, como um dos principais, né, Paulo Freire, ele fala muito sobre isso, né, que a educação ela tem que transpor, né, os muros das escolas. O que acontece? Eu volto a falar de Bourdieu, porque Bourdieu ele cria o termo capital cultural. Ele entende que a arte, em todos os seus sentidos, ela é importantíssima para o desenvolvimento de um aluno dentro da escola, né? E aí o que acontece? Essa arte, no momento, ela está servindo para abordar problemas sociais, problemas reais, problemas do momento. A gente tem aqui o problema do George Floyd. Nós temos diversos George Floyds aqui no Brasil. Nós temos uma polícia extremamente racista em São Paulo, não todos, mas a maioria absurda. Nós temos aqui... É um reflexo da própria sociedade. Mas na verdade é a sociedade. É a sociedade. É um elemento repressivo do Estado. Exatamente, é a sociedade. O que acontece? A sociedade ela não pode fugir da sua raiz. E a gente tem que trabalhar justamente essa questão, essa raiz. É o nascedor. Onde é que é o nascedor? O nascedor é na escola. Tem uma palavra que tem não sei se foi Martin Luther King, não me lembro, que fala que a criança não nasce racista, ela ensina, ela aprende a ser, né? Então assim, ali é para isso que a lei foi criada, a lei 10.639, que hoje é 11.645, né? Já foi 17 anos de lei, entendeu? Não implementa. E você chega dentro de uma escola, os professores falam, na grande maioria, que não tem capacidade para discutir o assunto. Então, a exposição ela vem como um aporte, ela vem como um elemento extra de apoio, né, a esse momento, a essa grade. Ou seja, a arte aí aliada à educação para ajudar a transformar essa sociedade, né? Exatamente isso. Aqui, se você pensar isso, não só eu, mas diversos artistas, isso é uma forma, como eu já falei em outro momento, é uma engenharia social. Você tem que abrir mão para isso. Sim. É dali que você começa a transformar a sociedade. Não é, de repente, só prendendo, não é só matando, não é só invadindo a favela. Entendeu? Na verdade, você tem que ter uma ação preventiva. A sociedade ela tem os fins, o meio e o começo. Começo, meio e fim. Exatamente, mas só querem tratar os fins. Só os fins. Porque os fins são... Vocês, na verdade, só querem cuidar dos efeitos. Dos efeitos. Não estão preocupados. E os efeitos normalmente são assim, às vezes são até equivocados. Né? E são práticas que no final acabam sendo práticas genocidas, exterminadoras. Sim. Que é a única forma de você lidar com algo que já não tem mais como mudar. Sim. E o que tem para mudar não é tratado. E como você estava lá, você está lá, né, nesse dia a dia lidando com aquela galera que pode fazer a diferença, pô, legal. Foi uma sacação assim, um momento de inspiração assim, muito interessante. É bom saber, conversar com os artistas sobre os seus momentos de inspiração. E aí eu te pergunto uma outra coisa. A Perspectives, ela hoje já passou por vários lugares, né? Você assim consegue assim lembrar agora por quais lugares ela já passou e qual os impactos que ela teve e se foi fácil a implantação, no caso a instalação, né, da exposição nesses lugares? Bom, nós já passamos por alguns locais, né, com essa exposição. Que essa exposição ela nasce de uma discussão, eu e Carla Rocha, a gente discute muito isso, qual é o objetivo, e eu não me lembro de todos os locais, mas assim, ela já passou pelo SESI, Senai Laranjeiras,
já passou pelo SESC Caxias, já passou pela Biblioteca de Caxias, já passou por 8 polos do Pedro II, já passou pela UFRJ, já ganhou 2 prêmios na Aliança Francesa de Niterói, no Instituto Germânico, do Salão de Artes de Niterói, né? E tem, assim, ela vai andando, vai migrando. Eu lembro foi em 2016 que ela passou pela Leonel Brizola, né? Acho que sim. Se não me engano foi em 2016, que eu lembro que quando eu vi os quadros da exposição chegando, assim, teve um impacto muito grande, assim, porque você trabalha muito a questão da cor, né, nos seus quadros. Quando ela passou ali pela Leonel Brizola, ela teve assim uma importância. Eu acho que a gente até conversou alguma coisa sobre isso. Você diz que ela já tinha uma trajetória, mas quando ela é instalada ali na Leonel Brizola, é um momento de consolidação, né? E aí você começa a vislumbrar outros horizontes. Foi por aí? Não, na verdade, até foi também, nós tivemos um ponto ali marcante na biblioteca, que quando nós fizemos a exposição ali, foi a pedido de um amigo, nós fizemos a exposição, e essa exposição teve a visita de diversas escolas, né? Diversas escolas aqui de Duque de Caxias, e no final da exposição ela foi certificada como um elemento de importância para a formação e para a cultura local. Ela recebeu um certificado da secretaria, né? E isso foi uma coisa legal. Mas também nós tivemos outros 2 momentos que também foram importantíssimos, assim. Antes ou depois? Foi depois também, que foram vários, porque nós tivemos aí, nós recebemos por conta da Perspective um pedido para dar uma entrevista na Rádio Nacional, né? E foi assim, foi interessante porque nós ficamos ali 20 minutos falando sobre a exposição e deu o maior impacto, e foi justamente na época ali de Duque de Caxias. Mas teve um outro momento em que uma aluna do Senai Laranjeiras, com um cabelo enorme, bonita, uma negra, foi tirada uma foto dela na frente da Ana Davis, né? que é dos Panteras Negras, foi tirada a foto da tela que eu fiz, e assim ficou muito semelhante. Aí eu vi que ela estava se identificando ali com a tela, mas teve algo mais importante. Um menino que participou, que estava estudando no Senai Laranjeiras, e que tirou uma foto lá em frente à tela do Tupac. O Tupac foi assassinado. Sim. Né? E uma semana depois, esse menino foi assassinado ali na Rocinha. Caramba! E nós ficamos muito tristes, porque nós temos a foto dele, virou notícia no país, né? Esse menino estava vindo do curso, passando de bicicleta ali no viaduto da Rocinha, e ele foi assassinado, e eu fiquei apavorado quando eu descobri que era um menino que tinha tirado a foto em frente à tela do Tupac. E você vê que anos e anos e anos, a história se repete. Se repete. Assim, são momentos delicados, né? Mas que muito. Para nós que produzimos e para vocês artistas, né, que também produzem, cada um de uma forma diferente, às vezes tem momento da nossa produção que ela causa assim, impactos que às vezes inesperados. Né? Inesperado. No próprio Pedro II mesmo, a coordenação de cultura do Pedro II, eles tiveram a oportunidade muito grande, que eles vieram passar para a gente isso, que eles tiveram a oportunidade de discutir uma série de ações racistas. Sim. De alunos que estavam acontecendo dentro da unidade, através da exposição. Entendi. Ou seja, o Pedro II também tem área, né, de pedagógicas que cuida dessas questões étnicas e raciais. Tem um curso de graduação, pós, voltado para as questões étnicas. Então nós fizemos exposições em 8 polos do Pedro II, inclusive uma aqui do Duque de Caxias, no polo do Duque de Caxias. Na unidade aqui do Duque de Caxias. Isso. É uma coisa que é interessante, o Casanova, para a gente que produz, para vocês artistas, que são os espaços culturais.
sejam eles centros culturais, museus, como no próprio Pedro II, o próprio Sesc, Caxias. E pelo que eu pude perceber, nós temos aqui 2 quadros, né, da exposição, né? Tem o Machado de Assis e tem o Solano Trindade aqui ao meu lado. O Pastinha aqui atrás. Pastinha, ou seja, estamos bem acompanhados, né? Agora, como é levar esses quadros com dimensões que fogem aos padrões tradicionais, pelo menos aqui da produção local, para esses espaços? É fácil adequar nos espaços que tem disposição? Tem alguma dificuldade? Normalmente tem dificuldade, sim, mas são dificuldades boas, entendeu? Porque o que acontece? Como a gente já tinha conversado, a arte ela é transgressora. Ela vem para transgredir. E tem que transgredir em todas as suas dimensões. Todas as suas facetas, dimensões, tem que transgredir mesmo. E uma coisa que você vê acontecer aqui que vai acontecer na periferia, que vai acontecer no nosso país, é que a arte já tem dimensões econômicas. Está dentro daquilo que o cara pode fazer. E assim, inclusive para quem trata de produção, né? Primeiro o orçamento, o que ele tem para gastar. E a partir dali ele vai planejar para poder executar. E se o orçamento não for muito grande, aí tem que entrar. E a arte é pequena também. Aí tem que entrar a criatividade. E aí o que acontece? Aí normalmente você chega nos locais, quando você fala, olha, nós temos aqui 20 telas para expor. As pessoas podem trazer. Aí quando você leva uma tela, as pessoas entram em desespero, porque não tem espaço. São 18 telas atualmente? São 18 telas. Qual é a medida? Eu trabalho com um padrão de 1,50 por 1 metro. Tem umas que são um pouco menores, outras são mais ou menos basicamente é isso. Né? A gente trabalha com esse padrão porque a gente acha que é um padrão gostoso de trabalhar, impactante, né? E aí o que acontece? Aí quando você chega com a tela, as pessoas ficam assim, nossa, mas não vai dar. Ou seja, você já transgride ali aquele consciente, né, que a pessoa tem sobre aquela ideia, aquele juízo de que ele pensa que vai vir uma telinha moldurada, né, pequenininha, que a pessoa vai colocar ali e as pessoas vão ver e não vai ir. E outra coisa importantíssima é porque uma tela dessa por si só, a quantidade de material empregado ela é muito maior. Então assim, ela transgride também nesse sentido. Outra coisa, a transgressão dessas telas é que você vai utilizar, mesmo tendo a foto de Machado de Assis, você vai transformar essa foto, você vai trazer ela para um padrão mais atual. Por isso que eu falo que a minha arte ela é pop. Mas está com o pé lá no clássico, porque mesmo sendo pop, eu não posso fugir da regra, eu não posso fugir dos cânones, eu não quero, eu acho que é interessante. Então assim, ela vem transgredindo em todos esses sentidos, porque as pessoas olham, fora o fato de que você vai olhar e você vai ver negros, vai ver negões ali dentro ali. Sim. E são importantes, são tão importantes quanto as outras pessoas que fizeram parte da construção da nossa história. Isso tudo leva a pensar, entendeu? Leva para as pessoas a pensar. Você pega um aluno negro e a gente já viu alunos chorarem na frente de telas, porque nunca tinham presenciado um trabalho com negros, né? E se vê dentro da tela. Por isso que o nome da exposição é perspectiva, isso é uma nova perspectiva. Sim. Entendeu? Em cima da questão da identidade, tem uma identidade. E quando você leva, né, aquela representação da identidade daquela comunidade local, você de uma determinada forma você transporta, né, a cultura daquelas pessoas para outro lugar, mesmo que num momento vamos dizer assim de menor influência, mas você leva alguma coisa com você. Então Sim. tem muito isso. Então eu acho que na exposição e, por exemplo, na perspectiva, eu acho que as pessoas levam um pouco disso com elas, né? Sim, acontece sim, entendeu? O formato dessa nova mobilidade vem pelo audiovisual, Sim. vem pelas questões digitais, sim. Mas culturalmente a gente já pratica Jean-Baptiste Debré já fazia esse tipo de serviço, né, quando ele pintava aqui as paisagens do Rio para levar para a França. Sim, né? sim. Então o que acontece? A gente hoje está tendo outras ferramentas, né, que acabam
construindo Por isso que são as novas mobilidades. Por isso que são as novas mobilidades. Mas a mobilidade em si, né? Sim, porque quando a gente fala também um pouco de mobilidade, as pessoas pensam muito em meios de transporte, né? Uhum. Só que os meios de transporte hoje eles podem ser virtuais também. Podem, na verdade. Podem, não são? Né? São, por exemplo, você tinha, quando o Pedro Vaz de Caminha escrevia carta, falando sobre... Estava no navio. Isso, como era... Isso também já era uma mobilidade, sim, né? Sim. E a pessoa acabava chegando lá e viajando para outros locais que não estavam nem lá nem aqui. Era um outro local criado na cabeça da pessoa, assim, mas hoje nós temos aí todo esse aparato e a gente conta com isso, na verdade. Eu acho que tem sido até melhor para se trabalhar hoje, porque antes você dependia estritamente da mídia, da televisão, de instituições muito fortes e fechadas para você abrir suas ideias para o mundo. Hoje a coisa ficou de uma forma que você, de dentro da sua casa com o celular, você consegue produzir isso. Isso é muito bom. E esse momento agora que a gente está atravessando, o momento de pandemia, as mídias digitais, por exemplo, você mesmo hoje o X-Pen Lives, né? Vira e mexe nisso. Não. Vira e mexe aí eu vejo lá umas lives. A gente faz, né? Mas eu já vi assim pessoas importantes, né? Importante no sentido do que elas transmitem, né, para a sociedade. E aí depois vai cortar. Dá um tempo maior para ela poder cortar mais. Pronto. Então, nesse tempo de pandemia, essas questões virtuais estão sendo muito necessárias, né? Aí tem várias polêmicas, né? Ensino remoto, educação à distância, EAD. E aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse momento mesmo, no sentido de três pontos que eu acho que eles convergem. Né? A questão do ativismo, seja ele o ativismo negro, ou de gênero, ou seja, de gênero e raça, a questão da arte. Como é que você vê a questão da arte? Olha, a questão da arte, acho que esse momento agora, esse meio digital, essa forma digital de se trabalhar, se tornou, acho que a única saída, né, para o artista, né, poder manter vivo o seu trabalho. Porque não adianta nada você ter um trabalho, seu trabalho não ser apresentado, não se mostrar, não ganhar caminho. E o que acontece? E é hoje o que você consegue fazer. Nós estamos com toda a economia mundial parada, a sociedade, o mundo parou por conta da pandemia, parou. Né? Vai ter que ser repensado um novo modo de se viver, né? Um novo modo de se comercializar, de sentir a estética, de ter a estética das coisas, de acessar essas questões. Eu acho que o mundo não vai sair igual. E nesse momento, quando você começa a acessar as lives, começa a acessar esse ambiente digital, você está fazendo uma espécie de um estágio para um novo mundo. Né? Você está estagiando para um mundo novo que você não sabe qual a forma que vai ter ainda. Mas a grande parada é que você decidiu não parar. Eu lembro que a gente estava conversando um pouco antes, né, que eu falei daquele desenho animado de Jetsons, né, que parece que eles viviam em 2019, se eu não estou enganado, e muita da coisa que a gente via, né, como desenho animado, de uma forma artística, hoje é a nossa realidade, né, de conferência, a criança indo ao médico através de uma tela de computador. E também alguns espaços, né, culturais, como museus, alguns museus fazem isso, né, eles disponibilizam tudo virtual. Também tem lá jogos pedagógicos que são interessantes para aquilo que a gente estava conversando, que é unir
o lazer, o entretenimento e também o aprendizado. Que eu acredito que a arte ela tem muito a contribuir. Tem teóricos que também vão nessa linha, que falam que a arte precisa fazer parte, ter um espaço maior nos currículos escolares. Tem outros que vão além, que falam que todas as pessoas têm que vivenciar a arte, porque a partir do momento que elas fazem uma escolha das suas profissões, esse fazer artístico, que faz parte da cultura, que nos separa, que na verdade nos identifica, como seres humanos, estar presente é muito importante. E como é que você vê isso com a questão da perspectiva? Você já pensou nela em algum outro formato, no formato virtual? Olha, antes de falar sobre a perspectiva no formato virtual, eu vou falar o seguinte, como você falou da pandemia, sim. Paulo Ramos, que muito bem merecido o nome desse prêmio, esse edital Paulo Ramos, muito merecido, porque o Paulo Ramos, ele lutou muito pela arte aqui em Caxias, foi uma das pessoas que lutou muito pela arte aqui em Caxias, então assim, parabéns a quem teve essa ideia. Paulo Ramos, ele descobriu a arte em primeiro plano como arte-terapia. E nesse momento de pandemia, a arte também, e infelizmente Paulo Ramos também faleceu no momento da pandemia. Sim, sim. Não foi por conta, não foi por conta, mas foi nesse momento. Foi no momento da pandemia. Então o que acontece? A arte, ela nesse momento, ela também está sendo uma terapia, ela está contribuindo com a melhora, com a calma, com a vida das pessoas que estão em isolamento. Está ajudando a amenizar, o estresse, a depressão, isso. A ociosidade. Isso, exatamente. E a outra pergunta que você fez? Eu acredito que nessa falência da questão do... na verdade, tinha feito um comentário, mas eu acho que você respondeu. Acho que respondeu. Foi bem. E aí, Casanova, realmente, como eu estava conversando com você, a questão da perspectiva, eu como afrodescendente, que durante a minha formação básica não tive muitas referências negras, eu gostaria, eu fico assim, caramba, se eu tivesse uma perspectiva lá naquele momento, acho que teria ajudado a despertar mais, porque uma questão é você ter consciência daquilo que você vive, do que você sofre, e outra coisa é você estar ali sofrendo, envolvido e sem ter a consciência do que é. E nesse sentido, realmente te parabenizo mais uma vez por pela perspectiva, não só nesse aspecto, mas também no aspecto estético, filosófico, social. Eu acho que a arte, através da perspectiva, ela consegue aí ir em direção de uma questão que eu acredito, que é a arte também como forma de educar, de ajudar a gente a construir uma sociedade melhor do que essa, E, cara, eu ficaria aqui muito mais tempo conversando com você sobre a perspectiva e sobre outros trabalhos também que você tem, mas o tempo às vezes não nos permite, Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí pra gente indo pro fechamento aí do nosso diálogo. Eu vou ser bem curto, assim, eu vou seguir uma palavra de Gabriel Pensador que fala assim, racismo é burrice. É uma grande burrice você se pôr como racista, ter um pensamento racista. A gente, não é que eu não tolere, eu acho um grande absurdo, mas isso faz parte também da ignorância do ser humano e do exercício da ignorância, e que se deve ser combatido, só pode ser combatido com educação. Com educação em todos os aspectos, plataformas, faces, tudo que puder ser promovido para educar o ser humano, é isso que vai fazer uma sociedade melhor.
O racismo ele é o produto da ausência de educação, da ausência de conhecimento, né, do medo pelo novo. Então, assim, é isso. Que a educação esteja sempre em primeiro plano. Pô, valeu, Casanova. Obrigadão aí por esse bate-papo. Valeu você, Paulo. Valeu. Um abraço. Foi importante esse bate-papo com o Casanova. Pude compreender melhor a visão do artista em relação à cadeia produtiva da cultura. A cadeia produtiva da cultura é uma cadeia muito extensa. Ela vai além do artista e do público que assiste. E nesses momentos de pandemia é muito importante ressaltar esse aspecto da cadeia produtiva que não aparece, que é o pessoal que faz o transporte, é o pessoal que faz a iluminação, é o pessoal que cuida do cenário, ou seja, são N fatores, N atividades que essa cadeia produtiva desenvolve. E esses profissionais, infelizmente, eles não aparecem tanto. E nesse momento, mais uma vez ressaltando, é importante falar sobre eles. Também cabe ressaltar que é importantíssimo que as instituições certifiquem os artistas, pois esses certificados, assim como no caso do Casanova, eles garantem a comprovação dessa trajetória. No âmbito da nossa conversa, ele citou vários lugares por onde a perspectiva se passou. E ele frisou duas em especial, que cabe aqui lembrarmos mais uma vez, que foi os 122 anos de abolição, Para Onde Vamos, que aconteceu no Teatro Municipal Raul Cortez, promovido pelo Conde de Nepir, e a Perspective-se, que aconteceu na Biblioteca Leonel de Moura Brizola, realizado com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Então, agora para finalizar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Eu quero agradecer ao edital Prêmio Paulo Ramos, que é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de Duque de Caxias, com o apoio da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Conselho de Política Cultural.